Estamos começando mais um podcast. Eu sou o Pod e ele é o Cast. Hoje estamos até de camisa igual, estamos montando um time agora. Temos um convidado hoje muito especial. Nós tivemos a sorte aqui de trazer muitas pessoas especiais aqui no nosso podcast. E hoje essa pessoa que tem uma garra, uma determinação, uma superação, uma história de vida linda, cara, que vai motivar vocês a melhorar de vida. Quando a gente acha que não é possível, ele pode mostrar para nós que tudo é possível sim. Estamos com o Luciano Dutra Porto, mais conhecido aí pela cidade como Maninho. Olá, boa noite. Como é que tá, Maninho? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos começar aí com a tua história de vida. Eu quero que tu fale um pouco da tua infância ali, como é que foi a tua infância. Minha infância não foi nada fácil, trabalhando, me virando desde novo. Sou um semi-analfabeto e estamos aí na luta desde novo. Isso aí. E me diz uma coisa, conta aí um fato que tenha acontecido, que tenha marcado a tua vida ali durante a tua infância ali. Um fato. As amizades que vão ficando e que foram e que fazem parte ainda do pensamento, assim, da memória, né? Vários amigos que ficaram e vários que foram, né? Foram em que sentido? Morreram. E várias pessoas que me tiraram de um caminho que eu podia ter percorrido e eu Tu morava num lugar perigoso? morava num lugar perigoso, num bairro meio agitado. E graças a Deus, meu caminho não seguiu de outros amigos, né? Como é que foi a tua infância ali com a tua mãe? Quando era pequeno, tua mãe, teu pai? Minha mãe foi mãe solteira, né? E meu pai, quando eu nasci, depois que eu fui crescendo, meu pai dizia que eu não era filho dele. E pro desgosto dele, eu fiquei mais parecido com ele. E aí passei muita necessidade. E graças a Deus, como eu falei, estamos aí, né? Se mirando. Luciano, tu é filho de Pelotas, criado em Pelotas. O que tu pode falar da tua infância, dos bairros, né? Do filho de Simões Lopes, né? Do que tu via na tua infância e na tua adolescência para hoje? Na tua visão, como estão esses bairros em termos de segurança, em termos de melhorias, em termos de gestão do governo atual? Melhoria não tem muita, né, cara? Mas é que melhorou, tipo, na parte de segurança melhorou bastante. Antigamente tu via muito assalto, muitas coisas erradas, assim, tipo, dentro do bairro. E hoje em dia tu já não vê tanto isso. E eu não sou filho do Simões Lopes, eu nasci na Gotuso. Eu fui morar no Simões Lopes com 7 anos de idade. Nasceu, se criou lá. Eu nasci na criou lá. nasci na Gotuso e me criei no Simões Lopes. Cresceu nos Simões Lopes. Isso. E o que tu acha desses bairros em termos de infraestrutura hoje? Cara, eu acho que ainda está muito a desejar ainda na parte de infraestrutura, ainda tá devendo bastante, né? E tu acha que essa situação de tu dizer que tem menos assalto no bairro e menos criminalidade, tu acha que isso é porque tem uma polícia mais efetiva? Ou tu acha que é porque tem uma conscientização das pessoas de, não vou roubar aqui no bairro? Ou tu acha que tem alguém comandando a situação? O que tu acha? Eu acho que, cara, é um pouco mais a comunidade está mais agora tem o WhatsApp, tem
os grupos, né? E aí a pessoa vê alguma coisa errada, vai lá num grupo e coloca, e aí um vai passando para o outro, e aí as pessoas estão mais, como se dizia, como é que eu posso dizer, mais antenado, tipo, mais unido, e aí acontece menos, porque o pessoal não quer, até porque o celular deu uma ajuda, assim, pro povo, né? Então acho que o povo se apoia ali, um ajuda o outro. E até agora tem porque antigamente não tinha câmera de segurança, e agora tem bastante. Agora em qualquer lugar que tu passa, está sendo filmado. E o pessoal tá mais, não vou fazer porque eu posso ser filmado. E antigamente não tinha isso, por isso que eu acredito que tinha mais assalto, mais criminalidade na cidade. Tá. E me diz uma coisa, agora eu quero que tu me conte, tu disse que tu não estudou muito, agora aqui eu quero que tu me conte, então, como foi teu primeiro emprego? Tu não quis estudar, foi uma opção tua, tu não queria estudar. Sim. É isso? Na verdade, eu não estudei porque a minha mãe era casada com um cara que não gostava dos filhos dela. E aí Quantos filhos vocês eram? nós éramos 5. Sim. E aí só tinha 2 dele. E aí ele não gostava muito dos filhos dela. Aí ela foi morar com ele em outro lugar e nós ficamos com meu tio. E aí, nisso de ficar com meu tio, eu passava mais na rua, não tinha quem me mandasse, vai pro colégio, deixa eu ver teu caderno. Não era assim. E aí, tipo, eu vivia como eu queria. Tipo, se eu não queria ir pro colégio, eu não ia. Não tinha que me dissesse, deixa eu ver o teu caderno, tu foi pro colégio hoje, como é que foi a tua aula? Se eu fosse pro colégio, estava bom, se não fosse, também estava bom. Não existia um incentivo. Não existia. Nenhuma cobrança também. Nenhuma cobrança. E aí se eu quisesse, eu ia, se eu não quisesse, eu não ia. E que idade tu tinhas para decidir se ia ou não pro colégio? Que idade tu tinha nessa Desde os 9, 10 anos, eu que sabia se eu ia ou não. E aí, tu sabe, uma criança, o bom é estar na rua, né? E é o que aconteceu, eu ficava mais na rua do que no colégio. Tipo, minha escolaridade eu passei para a 2ª série, nunca mais estudei na minha vida. Sim. E aí na rua tu ficava fazendo o quê? Ficava brincando, jogando? O que tu ficava fazendo? Jogando bola, soltando pipa, né? Sim. E eu vinha aprender a ler mesmo depois que a minha primeira filha nasceu. Que aí, hoje em dia, eu tenho carteira de motorista, tenho ajudando a minha filha a fazer os temas, vamos dizer assim, né? Eu ficava na volta dela e aí fui aprendendo mesmo a ler. Aí depois veio o celular, o WhatsApp me ajudou bastante, que aí, em vez de falar, eu pensava em digitar, para não... E me diz uma coisa, quer entender? Me diz uma coisa, como foi para te chegar até o teu primeiro emprego? Como tu conseguiu o teu primeiro emprego e por que tu foi ter o teu primeiro emprego? Tu trabalhou, acho, de charrete, né? Teve charrete. Tive charrete, mas aí... Não foi o teu primeiro. Teu primeiro emprego foi de charreteiro. Na verdade, isso aí aconteceu depois. Bem depois. Sim. Meu primeiro emprego foi fazendo pintura. Fazendo pintura. Fui pintar a casa de um amigo meu que me botou nessa função e eu fui lá e pintei bem e ele adorou a pintura que eu fiz para ele e depois eu só segui. E posterior à pintura, né? Tu pintou por um tempo, o que tu fez de serviço após a pintura? Como tu trabalhou? Aí eu trabalhei, depois da pintura, trabalhei em obra, tipo De pedreiro, auxiliar de pedreiro. auxiliar de pedreiro, tipo, eu tinha uns 13, 14. E aí depois eu tive que... Só um momentinho que eu já falo contigo. Aí
Aí meu, meu primeiro emprego foi pintura, depois trabalhei de servente de pedreiro, aí depois, aí depois trabalhei numa vigilância, uma vigilância, uma guarda, assim, tipo, Sim. aí, E como é que tu pegou de pedreiro? Como é que... os amigos, né? Eu tava precisando de dinheiro e aí tu É, falou com uma vamos, moça. tá a fim de me ajudar a fazer um concreto? Ah, vamos. Tá. Aí trabalhei várias vezes desse jeito. E a vida ali, teus irmãos, o teu padrasto, vocês tinham uma alimentação adequada ou era muito difícil e faltava o necessário, o básico? Ah, faltava bastante. Aí, tipo, quando eu era pequeno, que eu passava bastante fome, eu tive um amigo que, que me ajudava bastante. Eu comia, bebia na casa dele, e quase que não saía da casa dele. E, e aí ele foi a minha, vamos dizer, Teu norte. foi a minha direção, tipo, me ensinou a seguir uma reta. E, e hoje eu sou grato a ele, ele é meu amigo, meu melhor amigo. E me diz uma coisa, Luciano, a partir desses empregos que tu tivesse, aí tu entendeu o que que era a vida, o trabalho, o esforço. Isso. O que tu teria a dizer para os jovens de hoje que muitos se encontram na mesma situação que vivia e outros até pior? É que a gente tem que procurar amizade de pessoas que façam tu ir para frente, que para ir para trás tem bastante gente, sempre tem pessoas querendo te levar para o caminho errado. E às vezes a gente tem que que criança não tem como saber quem é bom, quem é ruim, né? Porque a pessoa ruim, ela tem uma máscara, né? Ela se passa por boa. Mas aí no final, quando tu vai ver, ela não. Quando se apresenta mesmo, tu vê que aquilo era só um personagem. E às vezes não, às vezes tem pessoas boas no teu caminho e é aquela história, quando tu tem uma oportunidade é bom tu te agarrar com todas as forças porque as oportunidades são poucas e nessas poucas tu tem que te agarrar de toda a força, né? E todos os teus colegas de infância tiveram o mesmo destino que tu, viraram trabalhador e aí prosperaram na vida? Como é que tu acompanhou a vida dos teus outros colegas que moravam ali pelo teu bairro? Alguns viraram trabalhadores até uma certa idade e aí depois saíram do caminho certo, foram para o caminho errado. Tenho bastante amigos que saíram do caminho certo e foram para o errado. Assim como tenho amigos que estavam no errado e de repente foram para o caminho certo. E tenho amigos que é o que eu mais, vamos dizer, me relacionava com uma de amizade assim, que hoje não existem mais e eram pessoas boas. Sim, morreram. Morreram. Não por droga, por crime. Tenho um que, em especial, que é o que eu mais andava e virou bombeiro, e se matou. Matou o Rafael. Isso. Se matou em Santa Catarina? Não, Em Porto Alegre. Porto Alegre. E Tive outros que viraram músico e seguem nessa vida hoje em dia. Tive outros que viraram polícia. Tive outros que viraram bandido. sim. E hoje em dia tem E quando é que tu acha que tu deu essa guinada na tua vida em não ir para o caminho de roubar, de assaltar, de
e aí tu resolveu ir para o caminho de trabalhar, que na verdade, creio eu, que o caminho de trabalhar é o mais difícil. Porque tu vai ter que trabalhar o mês inteiro, vai ganhar pouco, enquanto que se tu for no outro caminho, rouba uma bolsa, ou tu rouba uma coisa, tu já tem o dinheiro pro mês inteiro daquele cara que trabalhou. Sim. Então, o que te levou a fazer isso aí pelo caminho o que a gente chama de certo, e não ir pelo caminho mais fácil, que seria o caminho de assaltar, de roubar? O que te levou a isso? O que me levou a isso foi a minha cor. A minha cor me fez eu ir para esse caminho. Tudo bem. Porque hoje em dia, e sempre foi assim, até eu ouvia bastante essa história de que o pessoal falava que um negro correndo é bandido e o branco correndo está fazendo exercício. E isso sempre ficou na minha cabeça. E aí eu sempre tentei caminhar para o lado certo por causa da minha cor. Passar por esse tipo de coisa. Para não dar razão àquelas pessoas que diziam isso, né? Isso aí. Que o negro seria ladrão e o branco não. Isso aí. Não queria dar razão para eles. E como é que foi ali o teu começo depois que tu trabalhou de auxiliar de pedreiro ali, né? O que mais que tu trabalhou? Conta para nós aí o que mais tu trabalhou e como foi. Porque tu me contou um dia uma história muito bonita que tu estava passando perto do Guanabara, eu acho que era, e tu viu alguém... Eu achei muito legal essa história. Te convidei para mim, porque eu achei bonita a história aí. Como eu falei, o meu caminho teve uma reta meio com desvio. Depois que nasceu a minha filha, me separei da mãe das minhas filhas, e aí meio que comecei a andar com pessoas que usavam drogas. E aí eu meio que comecei também a fazer uso de substância. Que idade tu tinhas? Já tinha uns 20, 30, quase 27, 25 por aí. E aí eu tinha o meu tio, foi esse que eu falei no começo, que me criou. E aí o meu tio, como eu falei, não me mandava pro colégio, não olhava meu caderno, e aí o meu tio bebia bastante, bebia muito. E eu tinha ele como minha referência, né? E aí de repente, ele estava indo pro serviço, na Bento Gonçalves, ali em frente a Panvel, de bicicleta, ele parou de beber. Ele tinha parado de beber. Do nada, assim, resolveu que ia parar de beber e parou de beber. E eu tava fazendo coisa errada. Tava fazendo uso dessas substâncias aí. Aí, o meu tio tava indo pro serviço e aí um carro abriu a porta e um caminhão do Big passou por cima do meu tio. E aí eu entrei, vamos dizer que em pânico, não. Do nada, meu mundo se desabou assim, e aí começou a me vir na minha cabeça. Pô, olha, o cara não faz nada de errado, não parou de beber e eu tô usando essas coisas aí. Daqui pra frente, nunca mais eu vou fazer uso dessas coisas. E aí eu peguei e comecei, segunda-feira eu vou procurar serviço e nunca mais vou fazer uso dessas coisas. E aí... falava com meus amigos, vou procurar um serviço, vou arrumar um serviço e não vou mais. E os caras desacreditando, tu não vai nada, e eu vou segunda-feira. Mas eu nem sabia onde eu ia arrumar serviço, nem nada, mas eu sabia que segunda-feira eu ia pegar serviço, não sabia onde. E aí, aí eu tinha uns material para arrumar um quartinho lá na minha casa onde eu morava, e eu falei para um amigo meu, não, vou arrumar tudo hoje, essa semana, agora que segunda-feira eu vou pegar serviço. Na segunda-feira acordei cedo, 5 horas da manhã e... Mas não tinha um incentivo dos teus amigos, vai lá. Não, meus amigos tudo desacreditando que eu ia fazer. Sim. Eu sempre com aquilo na cabeça, não, eu vou conseguir e vou sair disso. Meu tio tinha morrido, tinha parado de beber, né? E tinha morrido do nada.
Aí eu peguei e acordei na segunda-feira, que era o dia que eu tinha, vamos dizer, tinha destinado a arrumar serviço. Não é essa a palavra, mas vamos usar essa. É tipo, marquei para segunda-feira arrumar serviço e levantei 5 horas da manhã e fui. Fui no Cine. Fui a pé, indo no Cine. Vou arrumar serviço. Deus está me levando para me arrumar serviço. E fui com isso desde que saí de casa. Deus está me levando para me arrumar serviço. Aí subi um viaduto que tem no Simões Lopes ali. Os trilhos, né? E tô indo, e com isso no pensamento, que Deus estava me levando para me arrumar serviço. E aí, no que eu fui descer o viaduto, um cara me chamou, oi, aí, atrasado, não sei o que. O quê? Não é contigo, pensei que era outra pessoa. E aí fui lá na fila do Cine. E aquilo ficou me chamando a atenção na minha cabeça. Tá atrasado, será que aquele cara não precisa de alguém para trabalhar? E tô lá na fila do Cine. Aí começou a juntar a gente atrás. E aí eu pensando, pô, se eu for lá e quando ver, pego o serviço. Mas se eu sair, eu vou perder a minha vez. E aí eu pensei, se Deus está comigo, eu vou descer e vou pegar serviço lá. E fui até lá e cheguei nesse local. Opa, tudo bom? Com o dono mesmo da firma essa. Mas não foi ele que tinha dito que estava atrasado. Foi ele mesmo. Tá. E aí ele pegou opa, tudo bem? Aí eu achei até que nem era o dono, uma cara de louco, assim, sujo. Aí eu pensei que nem era o dono. Tudo bom? Posso falar com o dono aí? O dono sou eu mesmo. Tu não tá precisando de ninguém para trabalhar? E ele falou, o que tu sabe fazer? Cara, eu sei aprender, o que tiver que fazer eu faço para ganhar um dinheiro. Aí ele... se tu queres trabalhar, entra aí. Aí me botou a pintar lá uns ferros. E aí eu olhava pro pessoal tudo se arrastando para carregar a carreta que tinha para carregar os material. Que era material, era do quê? Era de montagem de estrutura metálica. Era ferro, pesado. Aí os caras se arrastando, pensando para mim. Aí pensei, vou falar com esse cara, ver se ele não quer que eu carregue essa carreta junto. Aí fui lá no escritório, opa, desculpa incomodar, desculpa ter saído também de onde o senhor me colocou, mas o senhor não quer que eu carregue essa carreta aí, o senhor bota outra a pintar ali aqueles ferros? E ele disse assim, olhou, era magrinho, tava magrinho, aí, tu queres carregar aquilo ali? Eu quero. Aí me botou, botou outro lá a pintar e botou, e eu comecei, carregava, chegava correndo, querendo botar minha cabeça naquilo ali para mim esquecer o mundo lá fora. E aí comecei a correr, aí o gerente do cara ficava me cuidando assim. E aí eu pensava, será que esse cara me conhece de algum lugar? Eu fiz alguma coisa de errado pra esse cara? E o cara ia fazer alguma coisa, daqui a pouquinho eu ia olhar pro cara, o cara assim me cuidando. Meu Deus do céu, vou pedir para ir embora. Será que eu fiz alguma coisa pra esse cara? E aí quando vê, o cara chegou e me chamou. Tu não queres ir para Rio Grande montar a Feira do Livro com nós? E eu, quero. Nós te damos almoço e janta e café da tarde e tu vai com nós. E aí eu, pode ser. E aí nisso, fomos montar a Feira do Livro no cassino. No cassino os caras foram dormir e eu ficava carregando uma coisa de um lado pro outro, e aí montamos a Feira do Livro, ficamos 7 dias em Rio Grande montando a Feira do Livro. Aí chegou numa segunda-feira lá, disse pro cara, terminou o serviço e o dono da firma disse assim pra mim, não, terminou, tu vem aí à tarde pra mim te pagar. E eu perdi o serviço. Isso tinha uma semana de serviço. Uma semana de serviço. Aí eu perdi o serviço. Aí já me abalei. Aí fui embora para casa. Chegou meio-dia. Tinha um circo ali onde os camelô antes.
para montar e o cara do circo queria que eu ficasse para montar o circo. E eu queria era ficar no serviço esse, que era continuidade, né? Não queria 2, 3 dias. Sim. Aí peguei, em vez de ficar no circo, voltei lá no cara que tinha que me pagar. Aí cheguei lá e o cara me olhou. Pá, Moreno, voltasse, graças a Deus. Pá, eu vou perder o gerente. O gerente, pá, ficou louco que eu te mandei embora, que eu te dispensei. Espera aí que ele já vem aí. Aí fiquei meio-dia até 1h30 da tarde, sentado na frente do negócio. Quando vem chegando um Fuquinha. E o cara já vem me olhando, já, o gerente me olhando da frente do. Se ele ver isso aí, ele vai até achar engraçado isso. Me olhando e rindo da frente da firma lá, ele veio me olhando, voltasse, vai trabalhar com nós, né? Vai trabalhar. Eu, pô, será? Eu falei, pô, é o que eu mais quero, falei pra ele. Aí cheguei lá dentro e ele, não, vem com nós aqui no escritório. Aí consegue uma camiseta pra ele. Aí já peguei uma camisa da firma. E aí, daquele dia em diante, foi 1 mês para me virar gerente de produção da firma. Mas era a função desse que te botou ou não? Era a função dele e eu ganhei a função dele. Porque o dono da firma queria que eu comandasse a equipe, que eu fizesse a equipe ter o mesmo meu desempenho. E aí, daí em diante, eu fiquei 5 anos no mesmo lugar, trabalhando e ensinei um monte de gente a trabalhar. Tanto que hoje eu tenho um amigo que é o Anão, que é gerente de produção de outra firma, e todas as vezes que ele me vê, ele se agarra, me abraça, bate, é o melhor. E fora que daí, de 1 mês de firma, eu já pensei em tirar minha carteira de motorista e comprei uma moto zero na loja e aí a minha vida só fez assim. E aquele Luciano antigo, eu nem sei mais quem é, já me perdi de vista dele. Esse ponto foi o divisor de águas na tua vida. Foi esse exato momento aí, esse trabalho, essa decisão que tu tomou. Isso aí foi o que mudou a minha vida mesmo. E foi isso que tu falou, divisor de águas. Foi vamos dizer, o alicerce na minha vida foi esse serviço. Que foi da onde eu tirei carteira de motorista do meu primeiro veículo. E aí depois de 5 anos trabalhando com esse cara, eu virei mototáxi. A carteira de motorista já era da mesma maneira que é hoje. Tinha que fazer aulas e tal, ou era diferente? Tinha que fazer aulas, tinha que fazer prova. A prova prática, a prova teórica, sim. Tudo a mesma coisa que é hoje. Sim. Só que eu tinha na cabeça, como eu tenho, que tudo que eu quero eu consigo, e mesmo sendo um semi-analfabeto, se eu botar na cabeça que eu vou ser professor hoje, e começar a trabalhar minha mente, eu vou ser professor daqui uns dias, daqui uns meses. É o que eu tenho na minha cabeça. E é assim a minha vida. Tudo que eu coloco na cabeça, eu consigo fazer. Luciano, e me diz uma coisa, voltando um pouco no tempo, tu disseste que tinha em torno aí de 26, 27 anos, quase 30, né? Ainda quando tu estavas usando substância lá com teus colegas. Tu acha que o meio em que tu vive e os colegas que tu tem, as amizades que tu tem, influencia diretamente no quem tu vai ser, ou em usar uma droga, ou em ser uma pessoa de bem? Tipo assim, tu acha que se tu só te relacionasse com pessoas de bem, que não usasse droga, tu teria partido para droga igual? Ou tu acha que essa galera aí que andava contigo na época e tal, também foi parte que te influenciou a esse uso? Na verdade, que o ser humano tem muito essa de querer usar os outros. Na verdade, ninguém coloca ninguém em caminho errado. Tu vai se tu quer, tu não é obrigado a nada. É aquela história, ninguém te bota uma arma na tua cabeça, faz que
que é bom, que se tu não fizer, vou te fazer mal. Não, não existe isso. Tu faz o que a tua mente manda. Se tu quiser ser uma pessoa do bem, tu vai ser do bem. Se tu quiser ser uma pessoa do mal, tu vai ser do mal. E é mais ou menos isso que eu tenho para mim. E foi eu que procurei andar com pessoas que faziam por as pessoas terem um pouco mais de poder aquisitivo que eu. As pessoas faziam e eu achava que eles estavam fazendo certo e resolvi fazer também. Mas ninguém me ofereceu, ninguém me botou uma arma na cabeça para mim fazer. Eu fiz porque eu achava que eles estavam fazendo certo, mas eles tinham da onde tirar e eu não tinha. E aí eu, por achar que eles andavam de moto, andavam de carro, eu tinha que fazer a mesma coisa. E aí demorou para mim cair na realidade que não é por aí, né? Que a vida é tua e o caminho que tu quiser trilhar é o que vai ser trilhado. Se tu quiser ser uma pessoa do bem, se tu não quiser usar droga, hoje em dia eu não fumo cigarro, eu não bebo, eu não faço nada tipo, não uso nada não, eu tomo refrigerante, mas, e é errado também, mas, tipo, hoje em dia eu não uso nada, e foi tudo, partiu de mim mesmo, eu quis assim, Uma determinação. eu quis assim. O que tu acha dessas desculpas que as pessoas usam hoje, usam até em tribunal às vezes? A pessoa diz, não, mas eu roubava, eu assaltava, eu matei o fulano ali para roubar porque eu era pobre e sendo pobre a minha mãe me deixou sozinho e aí sendo sozinho eu resolvi ir pro crime, roubar, assaltar e essa desculpa que o pessoal acha que aquela pessoa que virou bandido, que assaltou o fulano, é uma vítima. O que tu acha disso? Tu acha que a pessoa Não, fez porque quis. fez porque quis? A mente do ser humano é uma só, só se tem problema, né? Se tem problema, não raciocina. Quem não raciocina, rasga dinheiro. Sim. E Aí não vai assaltar porque rasga dinheiro. tipo, não sabe o valor das coisas. E quem sabe o valor de tudo, da vida, sabe o que está fazendo. E é a mesma coisa. Ah, eu bebi e perdi a consciência. Negativo. Quem bebe sabe tudo o que faz. Ah, mas eu abusei, eu fiz isso com a criança porque eu estava em surto. Ah, eu usei droga porque eu não pensei na hora, eu saí, eu estava em surto. Ninguém faz nada sem a consciência, né? A gente faz tudo que a gente quer. A mente da gente é que manda. Isso aí é... Citou uma coisa muito importante aí, entendeu? Que até hoje ninguém tinha citado aqui no nosso podcast, que é o seguinte. Como tu fazia uso de entorpecente, então tu acha que as pessoas também não fazem isso sem consciência. Ah, eu fui ali, eu estuprei, eu fiz, mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, porque eu estava drogado. Isso é uma mentira, então. É uma mentira, porque se tu usa, tu tá usando porque tu quer. Tu tá fazendo porque tu quer, tu não... Mas tá consciente a pessoa. Tu tá consciente. Se tu não tivesse consciente, como é que tu vai saber onde ir buscar a droga? Não existe isso. Ninguém... se tu não tá consciente, tu não sabe onde achar. Mas aposto ter buscado a droga, ter adquirido, ter feito uso dela, ainda assim tu sabe o que está fazendo. Se tu usou, que foi sempre o meu caso, eu sempre sabia o que eu estava fazendo. Eu estava usando com o pensamento de que eu vou usar só hoje e amanhã eu não uso. E aí chega o amanhã, tu usa porque porque tu vai usar só hoje, é sempre o só hoje, o só hoje, o só hoje. Então o só hoje tem que ser aquilo. Eu não vou usar hoje porque eu não quero usar e amanhã, hoje, vamos pensar só no hoje. E aí eu não vou usar hoje, é a mesma coisa que eu vou usar hoje, então tu usa o eu não vou usar hoje.
Mas eu digo assim, ó, sobre o efeito do entorpecente, sobre o efeito da droga, tu diz que ainda se sabe o que está fazendo. Estou drogado, vou assaltar. Não existe Não isso. existe Vai assaltar isso. porque tu quer. Não existe A droga isso. só te dá, de repente, a coragem. Não existe. Mas tu que quer fazer isso, É simples. Quem quer fazer coisa errada faz, aí depois dá uma de santinho de que não queria fazer. Todo mundo que faz coisa errada faz de consciência, vamos dizer, limpa, sabe o que está fazendo. É a mesma coisa, tu quer tomar água, vai tomar, né? Se tu quer tomar água, tu toma. Sabe que tu quer tomar água. Se tu quer usar droga, tu sabe que tu quer usar Claro, e droga. a droga não tira a consciência da pessoa depois de usar. Não Tá? tira, não. Não tira. Pode te dar mais vontade de usar mais. Agora, tirar tua consciência é mentira. Isso não existe. para tirar tua consciência, só se tu cair. É isso? Se tu tiver desmaiado, Desmaiado. aí tu não tá vendo nada, né? Mas, Sim. tipo, se tu tiver acordado ali, Muito legal esse ponto que tu tocou, porque a gente ainda não tinha entrevistado ninguém que tivesse uso de entorpecente, então a gente não sabia, né? As pessoas também usam muito essa desculpa, eu assaltei, eu matei, eu fiz aquilo outro, mas eu não estava consciente que eu tinha usado droga. Então isso também tira realmente. isso é uma mentira. Não tem quem faça isso. Porque hoje em dia tu vê os caras dormindo na rua aí, a cidade está lotada de pessoas dormindo na rua aí. Eles estão ali porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão ali porque eles não querem voltar para casa. Tem um monte de casa de passagem aí para eles irem tomar banho e dormir. O que eles fazem? Eles ficam na rua porque eles querem usar droga. A cabeça deles que quer isso. Eles querem isso. Se eles estivessem fora de consciência, a guarda municipal ou algum órgão público ia lá, tu não tem consciência, vem com nós. E levava E eles aí eles iriam. numa boa, eles iriam. Como eles estão conscientes, eles não vão. Boa explicação, muito boa explicação. Exato. E Luciano, após esse teu emprego aí, após os 5 anos e virar gerente ali de produção, etc., comprou uma moto, tu disse, e virou mototáxi, é isso, né? A moto eu comprei logo no começo. Meu sonho sempre foi ter uma moto. Influenciado desde os meus 14 anos pelo cara que me ensinou a andar de moto. Aí eu sempre tive o sonho de andar de moto, de ter a minha moto. E aí comprei a moto logo que comecei a trabalhar. Tinha uma charrete, como ficou dito no começo, que eu tinha uma charrete. Tinha uma charrete, não tinha mais espaço, porque me dediquei ao serviço. Não tinha mais espaço para cuidar o cavalo e a charrete. Peguei, vendi a charrete e dei entrada numa moto. Andando de moto, um dia eu estava entrando na minha casa e aí veio uma viatura bem devagarinho e eu pensei, daqui para frente eu vou tirar a carteira. Que aí a minha ex-mulher não acreditou que eu ia tirar a carteira. Ela, mas tu é analfabeto, como é que tu vai tirar a carteira? Eu vou tirar porque eu sou bom. Porque eu sou capaz de tudo que uma pessoa que tem estudo é capaz, eu também sou. E aí eu peguei o dinheiro, que eu fazia hora extra assim, ó, para mais de metro, tipo, saía às 7 horas da manhã, e voltava às 2 da manhã, trabalhando nesse lugar de gerente de produção. O resto do pessoal ia embora e eu ficava arrastando os negócios dentro da firma, para tudo que é lado, posicionando tudo para chegar de manhã o povo já chegar e só carregar o caminhão. Aí eu trabalhava até 2 horas da manhã. E aí o cara me pagava hora extra disso. E aí só da hora extra eu peguei, fui lá e dei de entrada na minha carteira. Aí eu achava que eu não ia conseguir, tipo, agora assinar essas folhas aqui. Pedi para um rapaz lá dentro do CFC me ajudar tipo, um semi-analfabeto. Sabe que, um exemplo, uma pessoa que não é analfabeto sabe que Luciano é com C, né? É com C.
E um analfabeto não sabe se é com C, com S ou com Z, né? Luciano, não vai saber que é com C. E aí eu cheguei lá, tipo, Barão de Cerro Largo, que era a rua que eu... Cerro Largo é C também, e o cara dizia assim, C, pode botar C. Aí eu botava C. Barão de Cerro Largo. E assim por diante. Tudo que era letra que eu achava C, o S ou tal letra. E ele ia me explicando, não, é com S, é com C, ou é com L, tipo, Brau. Tipo, mais ou menos isso. É com L ou com U no final, é U, é L. E aí foi assim que eu fiz a minha inscrição lá. E, o, e as aulas eu cheguei. Quando cheguei dentro da sala de aula, muito concentrado, olhando tudo que o cara estava falando. Tanto que a minha prova teórica, a primeira vez que eu fui para fazer a prova teórica, eu inventei de fazer no computador, no papel, porque eu não sabia mexer em computador. Não sabia usar o mouse ali. Aí fiz 18 na primeira prova. Fiz 18. E aí eu pensei, e aí eu saí dali e falei pra minha ex-mulher, ela, eu te falei que tu não conseguia. Eu, não, agora é que eu sei que eu consigo. Agora é que eu vou conseguir. E aí, vamos dizer, me encarnei a estudar. E aí, comecei a ir para as lan house, para casa da minha filha, para ela me ensinar a mexer naquele mouse ali que eu não sabia. E aí, agora eu vou fazer a prova no computador. Chegando lá para fazer a prova no computador, eu fiz 24. E aí, pilotagem, tipo, na primeira que eu fiz foi de moto. Aí eu tirei de letra, porque eu já andava de moto desde os 14. Eu tenho uma colocação para fazer e uma pergunta para te fazer. A colocação é a seguinte: na minha opinião, tudo que a gente aprende é válido e é bom. Um dia a gente pode usar, que foi o teu caso. E a pergunta é a seguinte: na verdade, não é uma pergunta, são duas. É a seguinte: hoje em dia, se tu disser que tu está ensinando um guri de 14 anos a andar de moto, vão querer até te prender, não sei se eu estou exagerando, mas um guri não pode trabalhar, um guri ele não pode andar de moto, ensinar o cara a andar de moto, não é um sem vergonha, entendeu? Mas naquela época não, então naquela época podia. Então, a pergunta é a seguinte: o que tu acha dessa situação de hoje o menor não poder fazer nada, não pode trabalhar, não pode fazer nada? E a segunda pergunta é a seguinte: por que te ensinaram a andar de moto? Tu acha que tu está dizendo tanta pessoa que desacreditou em ti, a tua ex-mulher desacreditou em ti, você não ia conseguir. Isso te motivou por uma determinação, e uma garra e uma perseverança de fazer passar. E por que tu acha que alguém perderia seu tempo em te ensinar a andar de moto, correndo o risco de que tu fosse ainda danificar, né, a outra pessoa? Por que eu acho que a pessoa me ensinou a andar de moto? Porque a pessoa era do bem. A pessoa era do bem e queria o meu bem. E aí... E queria ser meu amigo, talvez. Pode ser essa palavra. A pessoa era uma pessoa... Queria bem, queria que tu crescesse. E foi isso que me fez eu começar a andar de moto e querer ter uma moto. E dos 14 anos em diante eu tinha na cabeça que eu ia ter uma moto e que ia ter uma moto, mas não sabia que eu ia ter carteira de motorista e que hoje eu teria carteira de motorista. Agora, por último, eu estava até tirando a de caminhão, só desisti. Por um pouquinho desisti, porque... não sei, pensei que não é o que eu quero, andar de caminhão, e desisti. E qual é a tua função hoje? Depois que tu foi mototáxi, qual foi a tua função? Já fui teleentrega, já fui Uber, já fui segurança, já fui... Hoje em dia eu trabalho como taxista. Sim. E
Já fui pintor, já fui. Eu acho que tudo um pouco. Já fiz de tudo um pouco. E hoje tu pode dirigir um táxi, pode. Tenho AR na carteira, tudo certinho. E, Luciano, tu como citou aí várias vezes a tua filha e tal, tu como alguém que foi criado meio que sem um posicionamento ali, sem uma cobrança, tu foi um pai que cobrou teus filhos um estudo, tu foi alguém que quis ver o caderno, tu foi esse pai, né? Com certeza. Por isso que hoje em dia eu leio o que tiver que ler, eu consigo tranquilo conseguir fazer a prova do Detran, porque eu indo ver o caderno da minha filha foi, vamos dizer que meu incentivo, né? Eu comecei a me encontrar ali, vamos dizer que olhando ali, aprender Tentando ensiná-la e aprendendo ao mesmo tempo. isso aí. Pessoal, nós estamos com o nosso tempo já estourado, né? Estamos terminando. Eu vou fazer o que eu faço com todos os convidados. Tu quer dar algum recado para as pessoas, contar alguma coisa da tua vida, contar alguma coisa que tu queira, ou qualquer coisa que tu queira falar, tu tem um momento agora livre para te falar qualquer coisa que tu queira. Fica livre para dizer o que tu quiser para a gente encerrar o nosso programa. Bem, o que eu posso dizer é que dê valor a quem está perto e vamos acreditar na gente mesmo, né? Porque a gente tem que acreditar sempre em nós mesmos, não no que os outros querem acreditar que tu é, não acreditar que a gente pode, que a gente é capaz, que a vida é uma caixinha de surpresa. Luciano, agradeço muito o teu tempo de ter vindo aqui, conversar um pouco com a gente. Cara que eu conheço há muitos anos e que eu tenho orgulho de ser teu amigo. Eu também sei a tua caminhada aí, garra e perseverança que tu teve ao decorrer da tua vida. Te admiro muito como pessoa e como amigo também, que a gente é um amigo pessoal. Muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu, muito obrigado. Luciano, eu quero te agradecer a tua presença no programa e dizer que tu és um exemplo, pois muita gente aí tem acesso à educação, tem acesso à faculdade, tem acesso a uma vida regada, uma vida muito boa desde sempre, desde que nascem. Tu é um exemplo de superação, tu é um exemplo também para essa galera que tem tudo e não quer nada com nada. Entendeu? Meus parabéns e um orgulho de ter tido tu aqui presente no nosso podcast. Valeu, muito obrigado. E para mim é um prazer vir aqui conversar com vocês no podcast. Matusalém no lombo do cavalo, versão atualizada. Vem no lombo do cavalo,